A partir de agora, pela Supernova FM. Alto Astral. Astrologia. Análise da personalidade da pessoa mediante seus dados. Assuntos ligados ao tarô. Conselhos e papos diversos. Alto Astral, com Ariane Freire. Bom, 2h26 aí na sua tarde. Uma boa tarde para você. A síndrome do feriado, né? Estamos começando o programa um pouquinho assim, de leve, atrasadinho, né? Mas é a síndrome do feriado, né? Para quem não sabe, hoje é dia da consciência negra. Uma boa tarde, então, para todo mundo ligadinho. Uma boa tarde, Ariane. Boa tarde, César. Boa tarde, galera da Supernova FM. Pedindo desculpa aí do meu atraso. Mas não foi sequelas de chope, não, quem dera fosse. Foi uma cliente emergencial que eu tive, e aí me atrasei, esperei, quer dizer, até daria, né? Porque eu esperei um táxi, que um outro táxi me mandou, e esse táxi não apareceu, e eu fiquei desesperada na rua, sem táxi, sem ônibus, e a pé eu ia me atrasar mais ainda. Então, infelizmente, deram um furo aí comigo, e eu tive que dar um furo aqui também. Mas, vamos lá. Vamos nessa, né? Hoje o programa... Hoje não tem mapa, tem não, né? Não, hoje não. Hoje nós vamos continuar... Os arcanos, né? A Viagem do Louco. Uhum. A Viagem do Louco. E você lembra que na semana passada nós falávamos do enamorado, que era uma carta de bifurcação, de decisão, de amor também, né? De opções... de convites, né? Até, de escolhas, né? De escolhas. E quando escolhas. Ele aparece num jogo também, profissional, por exemplo, ele quer dizer que, de repente, você está perdendo aquele emprego, mas vai ter um convite. Ou que você está naquele trabalho, mas você vai sair porque vai pintar um convite, tá? Então, ele também significa convite. Por quê? Porque é uma escolha, né? Então, ele também entra nesse aspecto. Então, da carta 6, que é esse momento em que a gente fica entre a razão e a emoção, vem o louco se encontrar, né? Que aí o louco diz, caramba, eu não sou ainda a plenitude só porque alcancei a quintessência. Eu tenho, na verdade, o livre-arbítrio, né? Isso. E os enamorados significa exatamente isso, o livre-arbítrio. Por isso que eu vou pra França. Com a mesma ideia. Na Inglaterra é melhor. Fica mais próximo da Inglaterra, né? Aí você me convida para conhecer os vales da Irlanda, que fica por ali pertinho também. A Irlanda, let's go. E aí, então, o que acontece com o louco nesse momento? Ele escolhe um caminho. E quando ele escolhe o caminho, ele encontra o arcano do carro, né? Que seria o arcano da vitória. Vitória sobre a dúvida. Olha que coisa interessante, né? A imagem do arcano do carro é um ser, né? É um guerreiro numa carruagem, todo de armadura. E ele, na verdade, ele segura nas mãos uma mandala. E essa carruagem, né, é puxada por 4 cavalos, né? E esses cavalos seriam o instinto, né, e a razão. Em algumas cartas mostra alguns cavalos querendo ir para um lugar e outro por outro, mas os 2 centrais estão retos, né, porque ele já escolheu o caminho. Então, o que acontece? A vitória, né, sobre a dúvida é um alívio para todos nós. Enfim, escolhemos, seguimos ou a emoção ou a razão. E aí, seguimos aquela estrada e tal. E também, assim, é uma vitória até que se encontre o outro arcano, que é o da justiça. Que é o que a gente vai deparar com a consequência da nossa escolha.
né? Ou seja, no momento da escolha, como se nós estivéssemos plantando. Lá no Arcano 8 é que nós vamos saber a colheita. Essa viagem do Arcano 7, né? Essa vitória, esse carro, significa apenas que nós escolhemos a estrada e estamos seguindo nessa estrada. Então a frase que eu fiz para esse carro é assim: quando vencemos nossas dúvidas, encontramos o caminho da paz. Um guerreiro só se sente vitorioso em sua batalha se esta for o seu ideal. Então é preciso que na hora que se escolhe o caminho, a gente esteja pelo menos um pouco consciente dos nossos ideais, né? Da nossa lenda pessoal. Porque aquele que não segue a sua lenda pessoal está fadado ao fracasso, à depressão, a estar fora do seu caminho, a estar em pecado, né? Então é preciso que essa escolha não se eternize, né? Tipo assim, que essa dúvida da escolha não se eternize, porque como a gente falou na semana passada, é melhor escolher mal do que nunca escolher, tá? Então, no momento em que você escolheu alguma coisa, seja firme na sua escolha, não importa no que vai dar. Por quê? Porque quando a gente está na bifurcação, a gente não está vendo que está no fim do caminho, né? Se a gente visse, seria muito mais fácil. Mas a gente não vê. Então, não se culpe pela escolha que você fez. Não se culpe pela estrada que você pegou. Porque quando você pegou essa estrada, você escolheu essa estrada, você tinha certeza de que ela era a melhor para você. E ela pode ser mesmo, mas pode não ser, né? Então, se essa estrada lhe decepcionar, siga. Se você não tiver caminho de retorno ao passado, o que dificilmente acontece, né? A gente ter esse retorno, mas pelo menos você terá outras estradas, porque outras bifurcações irão acontecer. Até parece que eu tô de ressaca, né? Não, não, foi muito nervosa, porque eu sou uma pessoa muito comprometida com horários, com as minhas responsabilidades, e toda vez que eu chego atrasada num compromisso, eu fico muito tensa, muito nervosa mesmo. Bom, você vê que eu tô com a voz trêmula ainda, preocupada, e olha que eu liguei aqui pra rádio, só César, segura aí, por favor, tô chegando, vou me atrasar uns 5 ou 10 minutos. Atrasei mais, entendeu? E aí fiquei muito chateada com isso. Mas relaxa. Pois é. Mas relaxa. O carro chegou, né? Pois é. E aí eu vim seguindo o meu caminho. Bom, então, aliás, hoje eu vivi bem essa coisa da decisão, viu, César? Porque escolha, né? Eu decidi pegar o carro, porque eu sabia que a pé eu ia chegar atrasada. Aí eu liguei pro seu Carlinhos, que é um taxista fantástico, né? Nunca falha comigo. E ele estava em Cascatinha. Então ele ligou para um colega dele, que também já é meu taxista há um tempo, mas ele falhou com o seu Carlinhos e falhou comigo. Aí eu fui pra rua e eu fiquei exatamente na bifurcação. Ou eu vinha a pé e atrasava mais e chegava aqui um caco sem conseguir falar por causa do sol, ou eu pegava um ônibus, tá? Mas o 609 demora muito a passar, ou eu voltava pra casa e ligava e pedia socorro para outro táxi. E eu fiquei nessa bifurcação, exatamente numa encruzilhada ali perto da minha casa. Eu falei, o que eu faço? O que eu escolho? Né? Eu fiquei bem na esquina, porque se o táxi chegasse, eu veria. E o ônibus não chegava. Enfim, eu fiquei naquela agonia, quase eu vinha a pé. Aí eu falei, não, vou voltar e pedir socorro ao táxi, que é a forma mais rápida de eu ir, porque o outro com certeza não vai aparecer mais. E foi o que eu fiz, olhando o relógio, agoniada, né? Então eu peguei e fiz a minha escolha, né? Voltei em casa, desarmei alarme, fui, abri a porta, não sei o quê, fui pro telefone. Ele disse, não acredito, coitado, ele foi correndo, ele foi super legal. Parou, ainda comprou o pastel, me trouxe até aqui, né? Disse assim, quer que eu suba para explicar que a culpa foi do táxi? Eu falei, não precisa não, tá tudo limpo. Ele foi muito legal. Então, eu escolhi a minha estrada e tô aqui. Então, eu demorei mais tempo ainda na minha indecisão. Porque eu achei que o táxi viria e o meu compromisso com o táxi pesou, né? Poxa, o cara vem e eu não tô aqui, ele é um profissional, né? Então eu prefiro que furem comigo do que eu furar com as pessoas. Eu não me sinto bem. É uma questão de índole minha, né? Então, se eu tivesse tomado rapidamente uma decisão, eu chegaria menos atrasada. Eu chegaria atrasada, mas menos atrasada, né? Bom, então, quando a gente decide o caminho, isso causa um grande alívio na gente, né?
Isso causa um conforto, porque a escolha causa uma ansiedade enorme. Não é? Você não saber que caminho seguir. A hora da escolha, né? Antes de escolher, né? Exatamente. A dúvida, ela causa essa ansiedade. Exatamente, né? Você fica ansioso e depois com medo de escolher o errado, e aí você não sabe bem o que você faz, enfim. Então, a vitória, né, é o guerreiro que escolheu a sua batalha, né? É aquela parte de nós que fez a escolha, certa ou não, mas que vai lutar, que acredita nessa estrada, que acredita nessa escolha. Né? A gente não pode escolher sem acreditar, né? Porque o guerreiro que não acredita na sua batalha, ele já é um perdedor. Então eu acho que o mais importante não é vencer a batalha, né? Não é quando vencemos ou não a batalha, mas quando temos consciência dela, consciência do que nós esperamos dessa luta, né? Eu acho essa carta muito interessante na vida da gente, porque ela fala dos grandes guerreiros, né? Daqueles que sabem escolher entre a razão e a emoção, fazem as suas escolhas meio consciente ou não importa, mas eles enfrentam a sua batalha, né? Então a vitória, o carro, esse guerreiro é aquele guerreiro que existe dentro de nós, né? Porque é assim, a queda é inevitável, mas o levantar-se também. A noite nunca se eterniza. O sol sempre vai ter que nascer no mesmo horário, seja de verão ou não. Mas, enfim, a gente cai, a gente tem muitas perdas na vida, tem momentos que a gente cai tão profundamente, num abismo tão grande, numa noite negra tão triste, tão profunda, que a gente acha que dela nunca mais vai sair. Que a gente não tem rumo, que a gente não tem mais estrada, que a gente nem tem mais batalhas, porque nós estamos cansados, né? Quem não passou por uma noite negra, cansou e acabou quase tendo vontade de morrer, que chegou a pedir que a morte chegasse como um alívio, como uma doce paz, né? E no entanto, sempre que a gente passa uma noite acordado, né, a gente não tem como dizer o sol não nasce mais, né? A não ser lá naquele lugar do mundo que nunca anoitece, né? Mas aí o sol está sempre ali, mas ali é sol permanente. Sol permanente. Então, você sabe que ali entre 5 e 6 horas da manhã você vai passar pela aurora, que é o momento, né, que antecede ao sol. Esse sol vai nascer. Agora, tudo depende de como nós escolhemos passar por essa noite. Ela pode ser uma noite mágica, mas se a gente for representar a noite como as trevas da nossa vida, né, como a noite negra da alma, então a gente vai perceber o seguinte, que a gente está passando por essa noite e ela é negra, ela é dolorosa, né, ela não deixa a gente dormir, relaxar, mas a gente pode passar essa noite dramaticamente, dramatizando mais, olhando a cada segundo o relógio, e aí parece que essa noite é ainda mais longa. Se você esquecer o relógio e for ler um livro, for tentar ocupar o seu tempo da madrugada com alguma coisa, quando você olhar o relógio já está quase amanhecendo. Então essa noite negra ficou mais fácil de passar. Mas quando ela é muito forte, ela quer desse guerreiro, ele fica olhando para o relógio. Dor após dor, angústia após angústia, miséria, né? Miséria interior, falta de luz, nenhuma estrela guia, nada. Parece que os deuses se afastaram, parece que o Pai abandonou. Se nos sentimos afastados de todos, nos isolamos de todos, passamos uma noite negra solitários, difícil. Às vezes a gente tenta batalhar, queda de novo. Então, nesse momento, quando se queda de vez, né, que a gente tem que esperar, né? Às vezes até a gente olha para o céu, tem umas estrelinhas para distrair. Mas às vezes a noite é tão negra, que o céu está cheio de nuvens e você não tem nada. Como num abandono dentro de uma mata ou de um deserto, que não há absolutamente nada. É o vazio. E é esse guerreiro que está dentro de nós que faz com que a gente sobreviva até que o sol venha nascer. Então, criando uma imagem, né, é como se você tivesse caído no meio da noite, numa mata escura. E aí você começa a imaginar, porque você não enxerga nada, você começa a imaginar que está cheio de onças do seu lado,
que você tem cobras perto de você, animais selvagens, sabe? Como se você tivesse ali num grande perigo e você fica quietinho, muito quietinho, com muito medo, achando que a qualquer momento você vai ser atacado por inimigos piores. E de repente, quando o sol nasce, né, todo aquele terror noturno que você passou, aquela imagem tão negativa que você vivenciou uma noite inteira, você olha para os lados e vê que você na verdade caiu numa fazenda em meio a pinheiros, né, tá na sombra, e logo ali, a alguns metros, tem uma casinha com uma senhora varrendo o pátio com cheirinho de pão, cheirinho de fazenda, né? Então, sempre quando você estiver na noite negra, saiba que quando o sol nascer, que o sol clarear tudo, você verá que você não está sozinho, que à sua frente existe uma mulher varrendo o pátio, fazendo um pãozinho, e um homem, né, arando a terra para plantar aquilo que você vai comer. Então, essa noite negra, né, quem carrega a gente, parece que a gente está sozinho, até sem Deus. Mesmo aquela pessoa que tem muita fé, na noite negra, ela é negra por isso, porque às vezes até a fé balança. Mesmo aquelas pessoas que podem estar dizendo para mim agora assim, que isso, Ariane, eu não perco a fé nunca. Não é bem assim, tá? Chega um momento em que a gente chega a duvidar de tudo, e por isso a gente chama a noite negra da alma. Ela normalmente acontece uma vez só na vida. O resto é só noite, sabe? A noite escurinha e tal. Mas a noite negra mesmo, aquela que você cai no fundo do abismo e não vê rumo, essa normalmente acontece uma vez só. É o grande passo evolutivo, né? E ao contrário do que a gente pensa de estar completamente abandonado porque tá sem emprego, tá sem vida afetiva, tá com todo mundo doente, tá doente, ou seja lá o que for o problema, né? É nesse momento, né, que os mestres cósmicos, que os nossos mestres, que o Pai Celestial, que a grande Avatar Maria, que a grande deusa nos carrega no colo. Mas nós não percebemos isso. E daí a sensação de abandono. E é esse guerreiro dentro de nós, esse carro da vitória, é que faz com que a gente sobreviva, não se acabe ali, né? Chore até deformar a cara, mas que a gente sobreviva até esse sol nascer. E quando o sol nasce, esse guerreiro que quedou, empunha sua espada e volta para a guerra e volta para a luta cheio de força. Uma força que ele ganhou durante a madrugada, que ele não percebeu que havia que lhe desse força, que ele não percebeu a luz do universo, do ponto cósmico do universo que iluminava o seu eu interior. E por não ter muito contato com esse eu interior, por viver mais dentro do seu espaço egóico, ele não percebe isso. Mas quando ele levanta mais forte. Porque ele conheceu a estrada da escuridão. Porque ele conheceu em algum momento o maior de todos os seus abismos. As trevas mais escuras de sua vida. E quando ele empunha sua espada e esse guerreiro levanta, ele segue em luta, abrindo caminhos. Seja na mata, seja onde for. Ele abre os seus caminhos, ele vem com a força da vitória, né? Segurando a sua mandala, que é a sua vida, e agora a sua maior confiança, a sua luz. Porque ele superou a dúvida, ele superou as trevas. Mesmo que ele caia de novo lá na frente, ele já experimentou o gosto amargo, o fel, o veneno de suas escolhas anteriores. Então, que essa semana a gente pense nesse guerreiro, nas escolhas que fizemos como semana passada e de que forma nós escolhemos e como vitoriamos sobre ela. Vamos pensar quantas vezes escolhemos e quantas vezes tivemos que cair e levantar como grandes guerreiros. Todos nós somos grandes guerreiros nessa vida. Todos nós precisamos não esquecer que temos uma espada de luz e de força. Todos nós temos que lembrar, né, que toda essa humanidade perdida, né, passa por um momento, por uma época muito complicada, tecnologicamente fantástica, onde você pode viver 70, 80, 90 anos, com uma tecnologia de comunicação mundial através do computador,
Que estamos num mundo em que um aparelho pode ver o nosso sangue circular dentro do nosso coração. Mas que esqueceu o primordial, esqueceu a tradição, esqueceu a sabedoria, esqueceu a fraternidade, esqueceu o amor. Em outra parte desse mundo, uma egrégora, um grupo de pessoas ainda tenta salvar essa humanidade. São aquelas ONGs, aquelas pessoas que dizem: olha, estou aqui, eu sou o teu ombro. Olha, eu tenho uma palavra para te dar. Não aquelas pessoas que acabam que formam religiões, cobram o seu dízimo para dizer: Deus está com você. Mas aquela pessoa que chega para você e diz: ali tem um disque vida, olha, liga para mim, eu também não estou bem, mas posso te ajudar. Aquelas pessoas que abrem mão de pensar nos seus problemas para ajudar o seu próximo. Ainda existe dentro de muitas e muitas pessoas nessa humanidade que querem a verdadeira paz, que muitas vezes usam a tecnologia para ajudar as pessoas. Né? Encontros espirituais, encontros religiosos, uma música que eleve o seu espírito. Tem sempre alguém fazendo alguma coisa. Então, nessa estrada entre o bem e o mal da humanidade, uns escolhem a ambição, uns escolhem apenas os valores que lhe darão um prazer material, mas outros escolhem uma estrada de luz, uma estrada de amor. Porque a humanidade sempre teve suas batalhas, suas guerras. Houve um tempo na Idade Média e que eu acho que era pior do que hoje sem a tecnologia. Mas as pessoas tinham um pouquinho mais de dignidade. Então, se você tiver que escolher, né, e vitoriar sobre a sua escolha e a sua estrada, pense sempre numa estrada de luz. Mesmo que você acabe sofrendo pela ingratidão das pessoas. Mas antes você sofra a injustiça da ingratidão do que seja você a ser o ingrato. Antes você seja a vítima do mundo do que ser o culpado da desgraça da humanidade. Então, entre ser o presidente que domina as guerras, que tem seus mísseis, que tem o poder de apertar o botão e matar toda a humanidade de uma vez só, eu prefiro ser aquela pessoa que vai morrer quando ele apertar esse botão. Ai daquele que escolheu o poder para destruir de tal forma a nossa humanidade, o nosso mundo. Ai daquele que é dono de uma empresa e que perto do Natal demite seus funcionários. Ai daquele, né, que não cumpre a lei da fraternidade humana. É melhor que você seja o demitido do que você seja aquele que vai demitir. Porque no final dessa estrada, no final da escolha de ser o grande mal e a pessoa fria, meu amigo, as sequelas são muito dolorosas. Seja nessa, seja na próxima vida, seja no final, quando todo o poder do dinheiro da sua empresa, todo o poder político que você possa ter, todo o dinheiro que você possa ter no banco, não salva seu corpo de um câncer avassalador. Porque o dinheiro não compra tudo. Compra muitas coisas boas. Quem não quer ter um dinheiro normal? Quem não quer ter um pouco mais para fazer uma viagem? Mas cuidado para que este poder e este dinheiro não cause a desgraça do seu semelhante. Porque não há dinheiro no mundo, meu amigo, que possa salvar a sua alma quando ela estiver sob o jugo da esfinge, sob o jugo da lei cósmica. Sem ou com o perdão de Deus, a lei se cumpre. Porque esta lei, ela não vê ricos e pobres. Ela não é como a lei humana, injusta, corruptível. A lei cósmica é uma lei que vê você nu, sem títulos, sem roupas, sem nada. E sua alma, e seu ego, e seu corpo estarão simplesmente no mesmo patamar que todas as pessoas, ricas ou pobres, boas ou más. E no momento desse julgamento, a lei vê o seu comportamento
não a sua conta bancária, não os farrapos e trapos que você carrega com você. Porque muitas vezes você se veste rasgado, mas o seu ego é muito pior do que aquele que anda elegante. Então não é porque você é pobre que você está salvo, não é porque você é rico que você está condenado, mas é o comportamento que você tem diante da vida e diante das pessoas que vai levar você ao bem ou ao mal, ao seu céu ou ao seu inferno interior. Então pensemos como essa espada do guerreiro vai funcionar a nosso favor ou contra nós. E agora uma musiquinha, César? Vamos lá, está me hipnotizando aqui. Então tá certo. Bom, vamos então curtir uma musiquinha, né? E a gente volta já, logo depois do apoio cultural, tá? É rapidinho, vamos lá. Mariah Carey, Hero. Herói, né? Lindo. Só pra continuar a relaxar, né? Inside your heart, you don't have to be afraid of what you are. There's an answer if you reach into your soul
Supernova FM. 14h55. Supernova Radio. A Federação das Associações de Rádios Comunitárias Organizadas e Legalizadas no município de Petrópolis informa: pirataria é crime. Você sabia que quem anuncia em rádio pirata está sujeito às mesmas punições legislativas do crime de pirataria? Não permita que o seu comércio corra este risco. E atenção, rádio pirata não divulga o seu próprio endereço. Rádio pirata se esconde. Se a rádio que você anuncia não divulga o seu próprio endereço, então é rádio pirata. Pirataria é crime. Não corra este risco. Não alimente a pirataria. Belo Vale Alimentos e Mercearia, com o melhor açougue da região, atacado e varejo. Para o seu churrasco temos carnes e linguiças próprias. Faça o seu pedido que entregamos a domicílio. No açougue Belo Vale, carne fresca todos os dias. Aceitamos os cartões Visa, Mastercard e Visa Electron. Belo Vale, telefone 2221-2100. Supernova FM. Que todo mundo ouve. Voltamos a apresentar Alto Astral com Ariane Freire. Ok, agora faltando então 3 minutinhos para as 3 da tarde, né? Estamos de volta com o Alto Astral, com a Ariane, não é isso, Ariane? É isso aí. Então, Você se empolgou, hein? Acho que fiquei um pouquinho inspirada. Se inspirou. É uma coisa engraçada. Toda vez que, por exemplo, eu ia dar uma consulta, que eu tinha um problema sério antes em casa, alguma coisa assim, que eu dizia, caramba, eu não vou conseguir fazer nada, eram os trabalhos mais inspirados que eu tinha. Né? Então eu falei assim, caramba, eu hoje nem sei o que eu vou falar na rádio, eu tô tão, né, atrapalhada com o meu atraso e tal, com a minha responsabilidade. E no entanto, quando eu assumo o posicionamento, né, de falar sobre alguma coisa, tudo morre, tudo se acaba, né? Levanta aí o meu lado guerreiro e, né? Mas eu acho que tive essa inspiração porque eu não sei, esse ano de Saturno, César, tá sendo um ano muito difícil. Eu tô vendo muita gente se desempregando, muita gente se separando, muita gente rastejando migalhas de amor, de sentimentos. Foi um ano muito complicado, eu sinto, porque é um ano assim que mais pessoas procuram terapia, mais pessoas procuram os oráculos, contando problemas graves, sérios, de dores profundas, muita gente em noites escuras ou noites negras. E eu acho assim que até o final do ano a gente está amargando, né? Se bem que na verdade é em março que muda o ano astrológico. E eu espero que venha aí um planeta legal, porque o ano passado foi Lua. Pô, depois de Lua vir Saturno, desculpe a palavra, foi uma sacanagem com a humanidade, entendeu? Mas assim, eu acredito muito que 2007 venha a trazer algo melhor. E por incrível que pareça, eu cheguei a contar aqui a historinha da vaca? Da vaquinha não. Não, né? Vou contar lá rapidinho pra vocês. Tinha um mestre oriental que caminhava junto com seu discípulo. E eles passaram num casebrezinho, uma fazenda grande, mas ressecada, maltratada, com as crianças muito pobrinhas, o casal muito pobrinho e uma vaca. Aí o mestre chegou lá com o discípulo dele e cumprimentou, começou a conversar com a família e tal. E ele disse assim, vocês sobrevivem de quê? Aí o homem da casa disse, dessa vaca. Ela nos dá o leite, ela nos dá a manteiga e o queijo, né, a nata. E às vezes sobra um pouquinho quando ela produz mais.
E aí a gente vende assim para um vizinho, troca por cenoura e tal. Aí ele disse, mas você só tem essa vaca? É, sim senhor. Essa vaca é a nossa sobrevivência. Então tá bom. Aí ele pegou o discípulo, saiu dali, caminhou mais um pouco e disse pro discípulo assim, volta naquela casa, pega aquela vaca e joga no abismo. O discípulo ficou pasmo. Disse, mestre, o senhor vai tirar a única sobrevivência dessa família. Ele disse, volta e joga a vaca no abismo. E ele ficou revoltado com o mestre, né? E disse, isso é um mestre egoísta, desumano, cretino, não vou mais seguir esse cara. Aí ele olhou para o discípulo, parece que descobriu o pensamento dele. Ele disse, volta e mata a vaca, ou não segue mais o meu caminho. Eu vou lá e mato a vaca, e você fica no caminho. Ele não teve opção, foi lá, pediu a vaca emprestada para dar uma voltinha, matou a vaca, jogou a vaca no abismo. E voltou pro lado do mestre, caminharam, mas ele passou uns 3 ou 4 anos profundamente triste, com a consciência pesada, aquele momento em que ele tirava a única sobrevivência daquela família, ele tinha matado, ele tinha acabado com aquilo, além de matar um animal. E aí ele disse, mestre, eu preciso retomar uma estrada, eu vou dar um retorno, depois eu volto. Ele disse, eu te espero. E aí esse discípulo voltou nessa casa, mas ele não conseguia achar a casa, porque a única casa que ele achava era uma casa grande, assim, bonita, sabe? Bem legal. Chegou meu ariano predileto aqui. Chegou o Carlão. Então, cheio de defeitos, porque tem Ares, mas pelo menos eu gosto dele. E aí ele volta lá e encontra um gramado, umas plantações de alface, de abóbora, de não sei o que. Ele disse, meu Deus, aquela família morreu de fome. O que eu estou vendo aqui é quase luxo. Então aquela família morreu de fome, meu Deus. Aí ele bateu na porta dessa casa luxuosa, abriu, um cara muito bem vestido, as crianças já um pouco mais crescidas, muito bem vestidas e tal. E ele disse, meu senhor, havia aqui pela redondeza uma família muito pobre que tinha só uma vaca para sobreviver. E essa vaca morreu. O senhor sabe se eles morreram, onde eles estão? Eu preciso pedir perdão. E o homem olhou para ele e disse, éramos nós que tínhamos uma vaca. E a vaca sumiu. Eu disse, mas como? Era uma família pobre, eu reconheço mais ou menos o seu rosto, mas o senhor está mais gordinho. O que aconteceu? Ele disse, meu filho, eu não sei, a vaca não voltou mais e a gente não tinha mais como sobreviver. Então a gente teve que procurar alguma forma de sobrevivência. E aí nós descobrimos o que nós não tínhamos procurado antes, como a nossa terra era fértil. Então nós saímos pedindo das fazendas vizinhas, né, algumas sementes e tal, e mendigamos um pouco de comida. E aí nós começamos a plantar e descobrimos que nós temos uma das fazendas mais férteis dessa região. Então nós começamos a vender. Hoje nós somos produtores, né, até mesmo de exportação. Enfim, e aí, se não fosse aquela vaca a morrer, nós íamos continuar pobres. Nós nunca íamos descobrir, né, o quanto de riqueza nós tínhamos no solo que nós pisávamos. O discípulo sorriu, foi embora e voltou ao seu mestre. O mestre, que já esperava, olhou para ele e disse, nunca julgues a maldade, julgue sempre a sabedoria. Viu agora porque eu mandei você matar a vaca? Ele disse, mestre, por todos esses anos eu te julguei mal, eu quase odiei você, porque eu me odiei, porque achei que matando aquela vaca eu matava aquela família. E ele disse, não, meu discípulo, foi apenas um grande aprendizado que você teve, não importa o que você sentiu por mim, mas saiba que quando alguém tem um tipo só, ele se prende a uma coisa só e acha que aquela é a sua única sobrevivência, ele se cega para outros caminhos. Eles se acomodaram a beber aquele leite, né, a vender aquele queijinho, a viverem sempre ali, acomodados no mesmo caminho.
Um dia aquela vaca ia ficar velha e ia morrer do mesmo jeito, mas eles também estariam mais velhos. Então, quando você matou a vaca, quando eles perderam um único ponto de sobrevivência, eles procuraram algo muito maior do que apenas o leitinho daquela pequena vaca. Então, César, moral da história, né? Quando a gente se acomoda muito, né? Isso até vai ser representado por um arcano mais lá na frente. Quando a gente se acomoda muito àquilo que a gente está vivendo e fica ali e não procura se aprimorar, não procura novas estradas, novos espaços, novos cursos, nova luz, nova sabedoria, a vida faz por nós. Um dia alguém joga a nossa vaca pro abismo, vai pro brejo, entendeu? E a gente, por instinto de sobrevivência, porque dizia Freud que o maior instinto é a sexualidade, não é. O maior instinto é a sobrevivência. Então, por buscar essa sobrevivência, seja ela física, emocional, profissional, seja ela qual for, a gente acaba encontrando uma fertilidade dentro de nós e no mundo, naquilo que nos cerca, muito maior. E aí nós olhamos para trás e dizemos assim, caramba, por que eu não vi isso antes? Né? Ainda bem que aquela vaca morreu, ainda bem que eu perdi aquele emprego, ainda bem que eu me separei daquele cara ou daquela mulher, né? Porque outras coisas novas, na época, enfim, essa família da tal da vaca deve ter sofrido muito, né? Passou uma certa fome, se desesperou, mas teve o instinto de buscar. Né? Foram guerreiros, não morreram de fome, né? Sentiram fome, mas não morreram. Né, levantaram as suas espadas, que seriam as suas armas, né, suas ferramentas de trabalho, e foram lá procurar aonde podiam plantar a sua alface, a sua abóbora, enfim. Então a mensagem que eu deixo para vocês hoje é que quando um caminho se fecha e uma vaca vai para o brejo, lembre-se, busque, né? Lute porque o caminho se abre e você vai ver um solo fértil e poderá ter muito, muito, muito mais do que tem agora. Eu só tenho uma pergunta para te fazer, aliás. Diga. Você viu algum mestre andando por aí? Tá jogando sua vaca no brejo. Eu quero descobrir quem matou a minha vaca. Não descubra quem matou, foi o mestre que mandou, o discípulo não tem culpa. Então tá certo. Mas desejo que cada um de vocês, e em especial você, César, porque tem um carinho muito grande, uma amizade muito grande também, que com o tempo aprendi a admirar sua força de guerreiro, que o seu solo seja muito fértil, que tudo cresça muito para você em tudo, em amor, em saúde para sua família, para esses filhos que eu sei que você ama tanto, para sua esposa, sua companheira, para seu trabalho, para tudo. E desejo a todos muita paz. Puxa, caramba. Então tá, Ariane, obrigado, né? Então isso é o que? A despedida de hoje, né? Eu acho que tá acabando, né? Sim, claro. Tá chegando no finalzinho. Mas acho que meia hora, acho que valeu mais do que aquela hora inteira, vou lhe contar. Pois é, então tá certo. Bom, valeu então, fica por aqui mais uma edição do Alto Astral. Alto Astral volta na próxima segunda-feira, a partir das 2 da tarde aqui na Supernova, tá bom? Valeu demais então, Ariane. Beijo. Tá uma boa semana, beijo, valeu. Lembrando, né, daqui a pouquinho às 4